Pronto, então vamos lá. Boa noite, então, já é boa noite a todas e todos. Vamos finalmente começar. E hoje, né, pegando o que a gente conversou no nosso primeiro encontro de anteontem, né, a gente vai começar a falar daquela primeira parte do curso, né, então, da disciplina. Essa primeira parte da disciplina, como eu também falei bastante enfaticamente na terça-feira, ela tem um objetivo de, vamos dizer assim, dissecar e contextualizar aquela frase. O que quer dizer quando a gente fala que R é um corpo ordenado completo, né? Assim. Então, a partir dessa minha experiência trabalhando com essa disciplina, eu entendo, eu tenho defendido que o entendimento, assim, sobre o sentido que essa frase tem, demanda que a gente faça um percurso pela construção dos conjuntos numéricos, né? Então, é isso que nós vamos começar a fazer hoje, né? Como eu disse, não é um percurso no qual nós vamos reproduzir todas as demonstrações, todos os detalhes formais, mas que ele visa, sobretudo, destacar alguns aspectos conceituais que são fundamentais, né? Assim, e para fazer esse percurso, esse PowerPoint, acho que já está disponível lá, se eu não me engano. Eu acho que eu já botei lá, na pasta roteiros. E para fazer esse percurso, a gente vai usar mais ou menos esse diagrama, né? A gente vai usar essa estrutura, que, que também é uma. Não é o único caminho possível, acho que é importante deixar isso claro, mas é uma forma que nós pensamos ou seja, um caminho possível que nós pensamos para falar desses conceitos, ou seja, para situar a maneira como o conceito de número e como os conjuntos numéricos estão organizados, quer dizer, situar essa organização na maneira histórica e epistemológica de como esses conceitos são construídos, beleza? Então, esse diagrama, ele está naquele meu livro, com a Letícia e com a Sidara, de números, beleza? Tranquilo? Que vocês podem comprar, mas não precisam também, se não quiserem, certo? Então, nas próximas aulas, né, a gente vai fazer um passeio, vamos dizer assim, por esse diagrama, antes de chegar nas construções formais. Então, nesses próximos encontros, a gente vai falar de algumas questões conceituais e históricas que nos ajudam a entender as construções formais antes de entrar nas construções formais propriamente ditas. Beleza? Então, nesse diagrama, nós estamos. Nós estamos. Qualquer coisa vão falando, tá, gente? Então, nesse diagrama, nós estamos, como eu falei, não é a única maneira possível. Eu vou fazer alguns comentários gerais, né? Depois nós vamos nos aprofundar em diversos desses aspectos, que eu vou falar de forma bem geral agora, tá? Então, nesse diagrama, nós estamos, vamos dizer assim, organizando o conceito contemporâneo de número em, em torno de duas ideias, vamos dizer, fundamentais, que são a ideia de contagem e a ideia de medida. E depois tem a ideia de orientação ali também, que vamos dizer, historicamente, ela entra nessa construção do conceito de número um pouco depois, mas que ela também é importante para a forma como nós entendemos número, o conceito de número na matemática contemporânea, né, em particular os números negativos e complexos, né, que a gente pode entender que eles vêm de uma ideia de orientação, né? E eu vou falar bastante sobre isso daqui a pouco, beleza?
Então, como eu disse, vou fazer alguns comentários bem gerais, assim. Hoje a gente vai falar mais de contagem e sistemas de numeração, né? Então a gente vai falar de números naturais. Mas, olhando para esse diagrama, a gente tem ali uma ideia que a gente pode pensar que é uma ideia concreta de contagem, levando a um conceito abstrato de número natural, né? Assim. Então, nessa organização, a gente está entendendo os números naturais como emergentes, vamos dizer, de uma ideia de contagem a partir de um processo de abstração, né? E uma coisa importante que eu vou detalhar em seguida é, nesse sentido, o que nós queremos dizer por abstrair, tá? Então, o que significa, quer dizer, nesse diagrama, eu estou posicionando ali, querendo dizer que os números naturais são um conceito matemático abstrato em relação à ideia de contagem. E esse é um primeiro ponto que logo em seguida eu quero voltar a discutir. Nessa frase, o que eu quero dizer com abstrato, tá? Bem, um outro ponto, olhando para esse diagrama também, tá na passagem de contagem para medida, tá certo? E são aquelas duas ideias que são centrais nesse diagrama. Então, o que diferencia situações de contagem de situações de medida, né? Tá escrito, nem sei se eu deveria ter mostrado logo esse diagrama completo, que está dando um monte de spoiler. Mas, enfim, tá escrito ali em cima, certo? O que nessa construção, né, nessa forma de organizar, o que a gente está chamando de contagem, aquilo que a gente está chamando de medida, são duas ideias básicas cuja diferença está, sobretudo, no papel da unidade, tá? Então, tanto o processo de contar como o processo de medir podem ser entendidos como comparação com uma unidade, né? Contar e medir, antes de mais nada, é comparar, né? As duas coisas. Então, qual é a diferença fundamental entre um tipo de comparação, vamos dizer, e outro tipo de comparação? Nessa nossa organização, é o papel da unidade. E que papel é esse? Eu estou escrevendo ali em cima, né, é, naquelas bolinhas ali em cima que estão mais fracas, eu escrevi ali unidade atômica e unidade divisível, tá certo? Então, o que quer dizer isso? Em situações que a gente identifica como contagem, nós estamos considerando a unidade, que é o 1, como indivisível, né? Ali, em vez de atômica, eu poderia ter escrito indivisível, né? Então, o sentido da palavra atômica é esse, não tem nada a ver com bomba atômica, né? Nem com que eu só escrevi a palavra atômica nessa origem da palavra que literalmente quer dizer algo que não pode ser dividido. Beleza? Só botei atômica que eu acho que é mais chique assim do que indivisível, mas a ideia é essa, tá? Então o que diferencia situações de contagem de situações de medida é que no primeiro caso nós consideramos que a unidade não pode ser dividida. Tranquilo? E no segundo caso, nós consideramos a possibilidade de dividir a unidade, certo? Nos casos de contagem em que nós assumimos que a unidade não pode ser dividida, isso nos leva ao conceito matemático abstrato de número real, ou seja, o de número natural, desculpe. O conceito matemático abstrato de número natural pode ser entendido como um conceito que encapsula matematicamente essa ideia de contagem, a partir da comparação com uma unidade 1, né? No caso, por outro lado, do conceito de medida, né, nós assumimos que nós podemos subdividir a unidade. E, como eu disse, é isso que diferencia basicamente as duas situações. E essa possibilidade de subdividir a unidade tem várias consequências que são importantes. Matematicamente, né, assim, no sentido conceitual,
das ideias matemáticas envolvidas e consequências para a educação básica também, né? Para a forma como isso é ensinado. Então, por exemplo, a possibilidade, quando nós assumimos a possibilidade de subdividir a unidade, ou seja, de ter coisas menores que a unidade, uma primeira consequência disso é que não existe uma unidade privilegiada, tá certo? No caso da contagem, existe uma unidade natural, digamos assim, que é o 1, né? É aquilo que é o menor possível, aquilo que não se pode subdividir. Então, nós contamos de 1 em 1. Nós poderíamos também contar de 2 em 2, né? Mas, como existe algo que não pode ser subdividido, esse algo é justamente o candidato natural para ser unidade, certo? No caso de medida, como não existe, é tudo subdividível, subdivisível, então, nos contextos de medida, não existe uma unidade privilegiada, não existe uma escolha a priori para uma unidade, tá certo? Então, isso tem várias consequências que eu acho que são importantes para a gente discutir no ensino de frações, por exemplo, né? Uma coisa, a minha fala que eu estou falando agora é uma fala bem panorâmica, tá? Eu estou colocando algumas coisas que nas próximas aulas vão voltar a cada uma delas, beleza? Então, por exemplo, eu sempre fico pensando, né, nesse sentido matemático, conceitual que eu estou dizendo aqui, a unidade tem um papel central nessa organização. Então, isso nos ajuda a pensar, eu acho, no ensino de frações na educação básica, como nós discutimos a unidade, né, assim. Então, quando a gente fala fração, é sempre fração em relação a alguma coisa, né? Como eu disse, tudo isso eu vou voltar depois, tá? Mas, por exemplo, a gente pode ter um problema assim. Se eu estou com os amigos em casa e peço pizzas, e nós comemos uma pizza inteira e metade de uma outra pizza, então que fração nós comemos? Qual é a resposta dessa pergunta? Um inteiro e um meio? Depende. 3,5. Depende da unidade. Né? Isso, justamente. A pergunta está, assim, faltando alguma coisa de propósito, né? Assim, porque a unidade não precisa ser uma pizza, né? Assim, ela pode ser 2 pizzas, pode ser meia pizza, né? Mas tem pelo menos duas respostas que são mais evidentes, né? Que é 3/2 e 3/4. Depende de quem a gente considera para ser o todo ou a unidade, digamos assim. Beleza? Só um exemplo bobo, assim, eu acho, mas para problematizar isso que eu estou falando, certo? E isso também nos leva a pensar uma coisa que eu vou discutir bastante aqui, que é o papel do erro, né? Assim, o que a gente legitima como uma resposta certa ou errada na educação básica, tá? Então, não vou me estender muito nisso, porque a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu estou dando um preâmbulo. Mas essa é uma discussão que eu acho que é importante, beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu estou falando compulsivamente. Tranquilo? Bem, e uma outra consequência dessa possibilidade de subdividir a unidade, que para a gente, no nosso caso de análise real, vai ser fundamental, é que isso nos leva, quer dizer, essa é uma ideia que é muito, digamos assim, aparentemente simples, né? Vamos subdividir as coisas, mas isso nos leva a um conceito matemático que é super assim surpreendente, que é a ideia de incomensurabilidade, ou seja, a possibilidade de subdividir nos leva, junto com os teoremas da geometria euclidiana, nos leva à conclusão de que nem sempre é possível encontrar uma subunidade incomum entre, por exemplo, dois comprimentos dados, de tal forma que ambos esses comprimentos sejam múltiplos inteiros dessa unidade. Ficou meio confuso o que eu falei, mas essa é a ideia de incomensurabilidade, né? E o exemplo
mais evidente para materializar essa ideia é o lado e a diagonal do quadrado, né? Que nós sabemos, e nós vamos demonstrar aqui, que não é possível encontrar uma subunidade do qual ambos sejam múltiplos inteiros. Isso nos leva ao conceito de número real, né? E mais surpreendentemente ainda, existem mais números irracionais do que números racionais, que é uma coisa que nós vamos discutir aqui. Beleza? Então, essa situação acho que é uma coisa bem importante, porque, como eu disse, é uma ideia, né, da possibilidade de subdividir, que é uma ideia aparentemente simples e nos leva a resultados matemáticos ou a conclusões que são surpreendentes. E eu estou me referindo aqui ao fato de existirem infinitos maiores do que outros. Beleza? Tranquilo? Algum comentário? Tá. E uma última observação inicial sobre esse diagrama, antes de nós nos aprofundarmos em pedaços dele, é a passagem, a última setinha preta que está ali na parte inferior desse diagrama, que tem a passagem de cada número, né, de cada, vamos dizer, conjunto numérico, né, que eu estou colocando números naturais, números inteiros, etc., para aquele negócio que está ali embaixo, que é com n mais vezes menor ou igual, e assim por diante. E essa simbologia ela representa a estrutura algébrica correspondente. Tá beleza? Certo? Então, nessa passagem aí, tem duas questões que são importantes. Tranquilo? É como na matemática contemporânea, o conceito de conjunto tem uma centralidade, né? Então, na matemática contemporânea, nós quase não conseguimos pensar em números sem que nos venha à cabeça essa organização de inclusão dos conjuntos numéricos. Tranquilo? Entretanto, o conceito de conjunto, né, que é definido a partir de uma axiomática específica, que é aquela axiomática de teoria dos conjuntos, é muito mais recente que a ideia de número, certo? O conceito de conjunto tem pouco mais de 100 anos. Então, a organização da matemática em termos de uma formalidade de conjuntos é muito mais recente que o próprio conceito de número. Eu acho, vocês podem discordar, mas eu acho que para a gente hoje é quase inevitável pensar em número sem pensar em conjunto. Pelo menos para quem tem formação em matemática, né? Mas, por exemplo, já se pensava em ideias numéricas séculos antes da Era Comum, né? Ou seja, antes de Cristo, e que não estava nem perto o conceito de conjunto. Beleza? Então, isso é uma questão. A outra questão que a gente vai falar bastante aqui na disciplina é a ideia de estrutura algébrica, né? Então, na escola, quando nós queremos falar de números naturais, ou de números inteiros, ou de racionais ou reais, nós não queremos só falar dos números como objetos, né? Nós queremos falar dos números como objetos que têm atributos associados a esses objetos. Que atributos são esses? São basicamente duas operações e uma relação de ordem, tá? Então, nessa formulação axiomática da matemática contemporânea, um conjunto é inteiramente definido pelos seus elementos, tá certo? Isso até tem um nome na axiomática de teoria de conjuntos, que é o chamado axioma da extensão, né? Que diz que um conjunto são os seus elementos, né? Não tem nada a mais num conjunto. O conjunto é completamente definido pelos seus elementos, beleza? Isso se expressa, por exemplo,
na forma mais convencional, por meio da qual nós demonstramos que dois conjuntos são iguais, que é mostrando que um está contido no outro, né? Todo elemento de A é elemento de B, todo elemento de B é elemento de A. Então, dois conjuntos são iguais se eles têm os mesmos elementos, ou seja, é o mesmo conjunto. Tranquilo? Isso até me faz pensar numa limitação daquele tradicional representação como diagramas de Venn, né? Porque um conjunto não é um invólucro. Um conjunto é só o conteúdo, é só o que tem dentro, certo? Enfim, mas só uma pequena divagação. Mas aqui para gente, o que eu quero chegar é o seguinte, que uma coisa é pensar nos números naturais, por exemplo, como um conjunto. Outra coisa é pensar nos números naturais como uma estrutura. Os números naturais como conjuntos é só os elementos, certo? E dois conjuntos são iguais, como eu disse, se eles têm os mesmos elementos. Pensar nos números naturais como estrutura é pensar num conjunto com uma adição, uma multiplicação e uma relação de ordem, né? Então, um conjunto, uma estrutura, isso que a gente chama de estrutura algébrica, na matemática contemporânea, e uma estrutura algébrica, as estruturas algébricas têm aqueles nomes, aquela classificação que nós aprendemos em álgebra, né? Anel, corpo, etc. Certo? Aqui, para a gente, os mais relevantes são anel e corpo. Tranquilo? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma estrutura algébrica, né, é algo além de um conjunto, é algo mais do que um conjunto, certo? Porque eu posso ter o mesmo conjunto com estruturas algébricas diferentes. Então, no mesmo conjunto ambiente, se eu definisse, por exemplo, outra soma e outro produto, eu teria outra estrutura algébrica, tá certo? Então, isso também vai ser fundamental para o que a gente vai discutir aqui nessa primeira parte da disciplina. Ou seja, o que quer dizer estrutura algébrica, né? E, na verdade, eu acho que na graduação a gente aprende muito esses nomes, né? Assim, anel, espaço vetorial, corpo, grupo, não sei o quê. E o que isso quer dizer? Então, uma coisa que eu quero discutir com vocês bastante também é que esse processo de construir estruturas, sim, o material ficará disponível. Acho que, inclusive, já está. Esse processo de construir estruturas é um processo característico da matemática contemporânea, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos de anel, todo mundo lembra da definição de anel aqui perfeitamente ou não? Tá, se eu perguntar para vocês o que é um anel, alguém sabe dizer? A gente vai falar sobre isso, tá? Beleza? Então, esse processo de construir estruturas, ele é característico da matemática contemporânea, porque ele é um processo de abstração também, né? Ele é um processo de deixar de olhar um caso particular como absoluto e passar a olhar para um caso particular como um exemplo de um conceito mais amplo. É isso que nós fazemos também quando nós passamos da aritmética dos números inteiros para o conceito de anel. Porque aí a aritmética dos números inteiros deixa de ser a aritmética para ser um exemplo de uma álgebra, certo? É um processo análogo quando nós passamos de, por exemplo, de geometria euclidiana para geometria não euclidiana. Porque aí a geometria euclidiana ela deixa de ser a geometria para ser uma geometria. Então, esse processo, que isso é um processo de abstração, no sentido que eu vou discutir em seguida, e como eu disse, ele é característico da forma de pensar da matemática contemporânea, que nem sempre foi assim. Beleza? E eu acho que, às vezes, na graduação, a gente aprende muito esses nomes, né? Anel, corpo, tarará. E o que isso quer dizer, de onde isso vem, para onde isso vai, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu tive.
na graduação. E uma história que eu sempre conto é que eu me lembro perfeitamente o dia que eu vi a definição de espaço vetorial na disciplina de álgebra linear pela primeira vez na minha vida, né? Que o professor simplesmente entrou na sala e falou: bom dia, definição. Um espaço vetorial é. E eu lembro da minha sensação de ficar pensando de onde isso vem, para onde isso vai, o que, que é isso, né? Assim. Então acho que a gente aprende muito esses nomes e pensa pouco sobre isso, né? Assim, nos cursos de graduação. Beleza? Vocês se identificam com isso que eu estou falando ou não? Tá. Alguém quer comentar alguma coisa? Certo. Só respondendo a pergunta da Juliana, ali, esse material vai ficar todo disponível, tá? Todos os PowerPoints que eu vou usar aqui vão ficar disponíveis. Acho que esse aí já está, inclusive, na pasta roteiros, se eu não estiver enganado. Lucas, quer falar? Que ele colocou mais ou menos. Não, o que eu ia dizer é que, felizmente, a gente consegue ver uma tendência disso acabar, né? Por exemplo, eu pelo menos tive aula de licenciatura na própria UFRJ, né? E quando você tem, em geral, quando você tem disciplinas que são lecionadas pelas pessoas que têm, pelos professores que têm ligação com a educação matemática, a gente não vê isso acontecer, né? Versus quando a gente tem disciplinas que são ou unificadas, ou são da engenharia, ou são da matemática pura, ou do talvez matemática aplicada, ainda assim, né? Matemática bacharel, matemática aplicada, você ainda vê essas coisas, mas eu acho que ultimamente nas licenciaturas a gente não vê mais isso. Fico feliz com o depoimento do Lucas, assim, na verdade, mas eu acho que o que isso nos leva a pensar, né, e isso que eu tenho chamado de matemática problematizada, né, que é discutir por exemplo, dentre outras coisas, é discutir por que a definição é essa e não outra, em vez de simplesmente falar a definição é isso e pronto, né? Por que é aquilo? De onde vem aquilo, né? Assim. E eu acho que ainda existe, acho que interessante, o Lucas falou do bacharelado, né? Assim, ainda existe uma visão, vamos dizer assim, cultural de matemática, de ensino superior de matemática, que o jeito, vamos dizer, legitimado de ensinar é seguindo aquele roteiro, definição, teorema, demonstração. E mais do que isso, existe uma visão de que fugir desse roteiro é um enfraquecimento do conteúdo. É uma facilitação de alguma forma. Eu acho que é o contrário, né? Assim, a gente dizer por que a definição é aquela e não outra é uma discussão matematicamente mais profunda do que simplesmente enunciar a definição e vamos embora, né? É isso que eu quis dizer. Acho que isso converge para a fala do Lucas, se eu entendi bem. Beleza? Bom, posso continuar então? Juliana Oliveira, tem várias Juliana. Oi, Vitor, acabou que eu consegui assistir a aula, porque o seu atraso me ajudou. Mas, tá. No caso, o que eu ia perguntar? Pelo que eu me lembro um pouco, quando eu estava na graduação, a diferença de anel para o corpo é por ter um inverso? É isso ou não? Por ter um inverso multiplicativo. O inverso multiplicativo. Aí, por exemplo, os naturais e os inteiros são anéis, né? Não, naturais não, porque naturais não tem nem inverso aditivo. Ah, é verdade. Entendeu? Anel tem que ter inverso aditivo. Naturais não tem nenhum daqueles. Às vezes pode chamar de semi-anel, entendeu? Que seria tipo um anel sem os inversos aditivos. Mas não tem nenhum daqueles nomes, que não quer dizer que ele não tem uma estrutura algébrica, entendeu? Por quê? Porque ele tem operações que respeitam propriedades, isso que é uma estrutura algébrica. Mas a gente vai fazer uma revisão dessa nomenclatura, tá? O que é anel, o que é corpo, beleza? Tá bom, obrigada. Destacando, como eu disse, algumas consequências. Tranquilo? Beleza? Posso continuar? Então, olha só.
a partir de agora, a gente, nesses primeiros encontros da disciplina, a gente vai transitar por esse diagrama aí, e nós vamos mergulhar em diferentes pedaços desse diagrama. Tranquilo? Hoje, a gente vai mergulhar nesse primeiro pedaço aqui. A passagem de contagem para o conceito abstrato de número natural e, como eu estou indicando aqui no diagrama, uma ideia que tem um papel definidor, digamos assim, nessa passagem, é a ideia de correspondência 1 a 1. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, é importante também explicar que o que eu quero dizer aqui com contagem tem que ser entendido como a gente pode pensar assim, com a ideia, por meio da ideia de comparação mesmo, a ideia, vamos dizer assim, de controlar uma quantidade, tá certo? Então, o que quer dizer essa passagem de contagem para número? Quer dizer o seguinte, para eu contar, nesse sentido que eu estou falando, de controlar uma quantidade, eu não preciso do conceito matemático de número. E o exemplo tradicional que ilustra isso é esse famoso exemplo aí do pastor de ovelhas da pré-história, beleza? Que é o exemplo que tem em quase todos os livros de história, certo? Que eu não sei porquê, e aí eu estou imitando. Eu não sei por que se escolheu o pastor de ovelhas, mas quase sempre é isso que aparece. Mas o que esse exemplo pretende evidenciar? É o seguinte, primeiro que é um pastor de ovelhas na pré-história, porque é justamente para destacar a coisa da pré-história, né, que normalmente é definida a pré-história como antes da escrita, né, assim. E antes da escrita inclui antes dos registros gráficos pictóricos de quantidades, né, ou seja, dos primeiros registros numéricos. Tranquilo? E essas coisas, até onde se sabe, surgiram juntas, né, os registros gráficos e pictóricos de escrita e de número surgiram juntos, até onde se sabe, na região da Mesopotâmia, né, uns 4.000 anos antes da Era Comum. Beleza? Mas essa ideia de ser o pastor de ovelhas na pré-história é para situar essa cena antes disso, tá? Então, o que a gente quer dizer é que esse cara aí, ele não conhece os números, mas ele pode, mesmo sem conhecer os números, controlar a quantidade de ovelhas no seu rebanho. Tranquilo? Então, como ele faz isso? Assim, por exemplo, aquela historinha, se ele vai levar as ovelhas para pastar e depois vai trazer de volta. Como ele pode saber que nenhuma ovelha se desgarrou, que voltou a mesma quantidade? Como é que ele pode fazer isso? Qual é o processo que ele vai usar? A relação, correspondência, né? Com a Isso, pedrinha, né? exatamente, a história da pedrinha. Isso o André está colocando ali as canetas. É isso, André. Então, é a ideia de correspondência 1 a 1. Tranquilo? Então, o que ele faz? Ele pega uns sacos cheios de pedrinha, alguma coisa assim, e ele vem. Para cada ovelha que sai, ele põe uma pedrinha no saco. Depois, para cada ovelha que volta, ele joga fora uma pedrinha. Com isso, ele sabe se a quantidade foi ou não preservada. Então, esse processo, ele se baseia numa ideia de correspondência 1 a 1. Ninguém vai falar aqui que ele está fazendo uma bijeção, né? Porque, como eu falei, não existe nem número, nem função, nada disso. Mas é uma ideia de correspondência 1 a 1 que também fundamenta, né? Essa ideia que fundamenta o processo usado pelo pastor de ovelhas também fundamenta o conceito contemporâneo de bijeção. Tá beleza? Certo? Então, o que é importante aqui? Esse pastor de ovelhas, ele, por meio desse processo, que a gente pode entender como um processo de contagem, no sentido de controlar quantidades, esse pastor de ovelhas,
ele é capaz de dizer se essa quantidade foi preservada ou não, sem conhecer o conceito de número, ou seja, sem saber de falar, tem 53 ovelhas no rebanho, certo? Por quê? Porque essa palavra número, né, certo? As palavras que identificam as quantidades, os rótulos para a quantidade, que aí a gente já pode falar num conceito abstrato de número, tem a ver com um passo que vai além disso, que não é simplesmente comparar duas quantidades fixas, mas é identificar um atributo comum, um rótulo comum entre quaisquer quantidades que possam ser colocadas em correspondência 1 a 1 entre si. Beleza? E, além disso, identificar isso e atribuir um nome a isso. Então, esse é o processo de abstração, é dar um nome a isso. Né? Falar, isso aqui é... Rapidinho, Thiago, deixa eu só botar essa figurinha aqui, que tem lá no meu livro, que a gente botou cadeiras e rinocerontes para ser duas coisas bem diferentes. Então, o que é o número 5? Né? Como objeto matemático, como palavra número, como rótulo. Ele não é nem as 5 cadeiras, nem os 5 rinocerontes. Mas ele é um atributo, é uma qualidade que as 5 cadeiras têm em comum com os 5 rinocerontes e que também é comum a quaisquer outras coleções que possam ser colocadas em correspondência 1 a 1 com as 5 cadeiras ou com os 5 rinocerontes. Beleza? Tiago. Olá, professor. Boa noite. Boa noite. Eu só queria tirar uma duvidazinha. É que a gente fala de correspondência 1 a 1, né? Queria saber se tem alguma coisa escrita sobre, ou se tem alguma ideia sobre. Por exemplo, eu quero... Na época, uma pessoa queria contar grãos. E aí, às vezes, ele tem muito grãos e muita pedra, fica ruim para ele contar. Se intuitivamente ele separasse, por exemplo, 3 grãos... Né? Porque 3 grãos a gente olha assim, sem saber a ideia de número, a gente consegue entender ali que tem uma quantidade parecida, separar em 3. Agora, se separar em mais e mais, aí realmente fica complicado intuitivamente. Sim. Se pode também fazer essa relação, né? Por exemplo, usando o exemplo da pedra, uma pedra para cada grupinho de 3 grãos, por exemplo. Então, esse é um processo... Bom, historicamente eu não sei responder a sua pergunta, tá? Mas, certamente, em povos e culturas antigas, certamente havia processos de estimativa, beleza? Né? Concorda, Thiago? Isso é um processo de estimativa. Sim. Esse processo, né, é o mesmo que se usa, por exemplo... Quando tem aquelas manifestações, para dizer, na rua, né, enfim, para estimar a quantidade de pessoas numa multidão, né? Assim, você tira uma foto de um pedacinho, vê quantas pessoas tem ali e multiplica proporcionalmente, né? Isso, assim. Ou seja, faz a proporcionalidade. Mas eu acho que, bom, historicamente eu não sei, mas certamente esses povos que precisavam manejar essas quantidades, eles certamente tinham procedimentos para fazer isso. Não sei exatamente quais nem quando. Sim, mas certamente tinham. Mas o que eu acho que é importante no seu comentário é que essa ideia de estimativa eu sempre defendo que é uma coisa fundamental na escola, né? Esse processo, por exemplo, cálculo mental, que já é outra coisa um pouco diferente. Mas o exercício de realizar estimativas, eu acho que é muito importante ser feito na escola, na verdade, desde o Fundamental 1, para que os alunos desenvolvam aquilo que a gente chama de alguns autores chamam de uma sensibilidade numérica, né, que vem do termo em inglês que é number sense. Então, nós trabalhamos muitas vezes, por exemplo, só com os algoritmos. Entendeu? Então, quando vai trabalhar com uma operação lá, você vai fazer a conta, sei lá, não sei, 1000 não sei quanto dividido por não sei o quê. A gente muitas vezes ensina só o algoritmo, né? Mas a gente trabalha pouco essa sensibilidade numérica, né?
esse exercício de estimar quanto mais ou menos vai dar esse resultado, né? Eu acho que isso é uma coisa pouco. A gente tem uma visão, né, no ensino de matemática muito procedimental, né? Beleza? E muitas vezes não desenvolve essa sensibilidade numérica. Isso, eu estou dando esse exemplo da divisão, mas eu acho que essa falta desse exercício ela vem desde o Fundamental 1 até cálculo, né? Enfim, Rodrigo, depois André. Beleza, Thiago? Entendeu o que Perfeito, eu quis professor. dizer? Obrigado. De nada. Não, Vitor, você estava falando da coisa do símbolo associado à quantidade, né? Eu acho que isso está tão intrínseco na gente e até nos alunos que quando a gente para para pensar isso, na verdade a gente tem que parar para refletir sobre isso, né? Mas ele acaba fazendo mais sentido quando a gente pega os símbolos que representam alguns irracionais, por exemplo. Né? Quando você fala com o aluno, você põe o símbolozinho do pi, aí você pega 3, 4 alunos e fala, não, mas esse é 3,14. Não é isso. A coisa de estar associada a uma quantidade palpável também, né? Exatamente. Isso até com os inteiros, né? Quando você pega um número negativo, por exemplo. Isso aí. Então, muito importante essa observação. Isso é uma coisa que eu quero problematizar aqui também, né? Assim, a ideia de problematizar o símbolo, certo? Então, o que a gente vai fazer daqui a pouco, acho que ainda hoje, pelo menos um pouco, falar disso, alguns exercícios envolvendo escrever números em outras bases, né? Porque isso por exemplo, o que é um número par na base 9, por exemplo? Uma coisa que a gente vai falar aqui. E a coisa que você falou, né, dos números negativos e tal, e eu acho que isso acontece muito quando a gente entra com números irracionais e tem uma ênfase muito grande naquilo chamado cálculo com radicais, né? Sei lá como é que chama, algo assim, né? E aí fica manipulando aquilo e muitas vezes você falou de π, né? Mas raiz de 2. Os alunos não percebem aquilo como uma quantidade. Eles percebem o raiz de 2 e x para ele é um símbolo manipulativo, né? Então a gente vai voltar a falar disso também quando falar de números irracionais. Acho que é uma coisa. Era isso que estava falando, né, Rodrigo? Não, sim, era isso, exatamente isso. Exatamente. Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, né? A problematização do símbolo. André. André. O microfone está desligado, isso. André. Pronto. Eu queria fazer uma pergunta, né? Quando o Thiago falou da contagem de 3 em 3, né? Porque isso é uma coisa que aconteceu. Tem um livro do Jorge Zifra que vai falar um pouquinho da história dos números, né? Um clássico aí, que conta da ideia de agrupamento, que eu acho que é super importante na escola, né? A ideia. Eu já fiz várias vezes na licenciatura esse desafio de dar para os alunos contar um copinho cheio de feijão, cheio de arroz, e pedir para eles dizerem quanto tem. A ideia natural é o agrupamento. Né? Eu sei que foi um pouquinho a ideia da construção do número aqui, né? Porque vai falar um pouquinho de álgebra, de aritmética. Sim. Né? Mas eu acho que é uma coisa que é importante, é uma problematização interessante, entender os conjuntos, e aí aquela coisa da notação, né? Entender a partir do agrupamento. Acho que é uma coisa legal. Então, assim, eu adoro deixar ela ficar falando só disso, assim. Eu adoro esse negócio de mudança de base, né? Assim. Mas é entender a estrutura da base 10, né? Ou seja, a estrutura dos sistemas de numeração posicionais, que são baseados numa ideia de agrupamento. Exatamente isso. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Acho que hoje ainda, como eu disse. Mas eu acho uma coisa fundamental, e isso leva também para um lado que é da estrutura do sistema de numeração, e leva para um lado da estimativa também, que é o que o Thiago falou, que é outro. E essas coisas são pouco feitas, né, na educação básica, eu acho. Inclusive, eu gosto muito de fazer esse exercício, vamos escrever as coisas em outras bases,
Inclusive, a gente vai escrever números irracionais também em outras bases. Vamos escrever π na base 7, coisas assim, mais para frente um pouco. Mas, tipo assim, números naturais mesmo. Escrever em outra base é um exercício que eu sempre faço na licenciatura. Com o objetivo de nos tirar da zona de conforto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? De tipo assim, coisas que nós fazemos no automático na base 10, você fazer não no automático em outra base. Mas eu já vi depoimento de pessoas que fazem isso, inclusive no ensino fundamental. Ensinar em outra base, escrever em outra base e dizem que é bacana. Algumas pessoas já disseram que é bacana, assim. Lucas está escrevendo aqui. Quer falar? Aparentemente você consegue. Tem uma parada assim, o agrupamento mais eficiente. Eu já ouvi uma coisa assim também. Agrupar de 4 em 4, né? Lucas, quer falar? Não. Eu não ia falar isso vocalmente porque eu realmente não lembro aonde eu li isso, porque eu acho que se eu pudesse citar o artigo aqui agora, ou o estudo aqui agora, eu falaria com um pouco mais de convicção. Mas, aparentemente, seres humanos, tipo, você sabe que tem uma unidade de alguma coisa sem, tipo, pensar que tem uma unidade de alguma coisa. E você, com 2 também, com 3, até 4, supostamente, assim. Acima de 4, você teria que contar, né, quantas são. Se você vê até 4 coisas isoladas, o conjunto você isolado bate o olho coisas, e sabe. saberia, você só bate o olho e sabe, assim, né? Aí... Isso. Então, eu também já li isso, também não sei dizer onde que eu li isso, mas eu já li. E uma coisa surpreendente também com relação a isso, que existe experiências sobre isso com animais também. Né? Alguns animais, e é bem surpreendente que alguns têm capacidade de identificar a quantidade maior do que eu não vou saber qual, mas maior que o Homo sapiens, digamos assim, né? Então tem umas experiências com corvo, com não sei o que, polvo, sei lá que bicho, que eles conseguem, não sei também como metodologicamente é feita essa experiência, mas eu já li também muito superficialmente, assim como o Lucas, mas eu acho que é bem interessante isso, né? Assim, Heloísa. Eu acho que o que eu vou falar entra em outras coisas, mas eu lembrei que eu tive um professor na graduação que ele trabalhava com etnomatemática e trabalhava com os índios e tal. E aí eles contavam assim, né? Eles contavam de forma... Tinham agora eu não vou lembrar qual era a etnia, nem qual era o idioma que eles falavam, mas só tinha... Eu lembrei porque é isso que o Lucas falou. Só tinha palavra, né, para 1, 2, 3 e 4. Isso. Depois era muitos. Se tivesse mais que 4, era muitos, assim, porque não existia outra palavra, né? E aí... tem várias etnias que tem isso, né? Tem, tipo, muitos. Então, eu acho que isso é bacana para a gente trazer para essa discussão, certamente para a formação de professores, para problematizar a nossa forma de quantificar, né? Assim, então, por quê? Inclusive, tem etimologicamente nas palavras, a raiz em várias línguas, a raiz da palavra 3, que é uma raiz que tem em comum com várias palavras que querem dizer muito. Tipo, em francês, très, que é très bien, não sei o que, muito bom. Ou tropa, também a origem, se for pesquisar etimologicamente, o 3, a origem do 3 é muito. Então é 1, 2, muitos, né? Então, basicamente, isso é interessante, eu acho, para a gente refletir que existem outras formas de quantificação. Trivial, não sei. Existe... Trivial, a gente vai problematizar bastante aqui, tá? Existem outras formas de quantificação, assim. E a gente está sempre acostumado a pensar, que eu acho que o exercício que a etnomatemática nos ajuda, mas que nem sempre é feito, de pensar que a nossa forma de dar sentido ao mundo é melhor do que a das outras.
entendeu? Então, tipo assim, a gente está acostumado a pensar que o fato daquela etnia não distinguir, não classificar de quantidades maiores do que 3 quer dizer que eles são mais atrasados do que a gente. Eu acho que é isso que a gente pode problematizar, porque quer dizer que eles não precisam, que eles não estão afim, que eles têm outra coisa para se preocupar. Pode querer dizer várias coisas, entendeu? Então, acho que esse exercício é bem bacana. Então, o que a gente está discutindo aqui é o sentido de quantificação que é capturado pelo conceito contemporâneo abstrato de número. Mas existem em outras culturas tem outros sentidos de quantificação. E que a gente tem que sair desse lugar de pensar que eles são melhores do que o nosso, né? Então, até quando a gente pensa em história da matemática, né? A gente pensa, por exemplo, a gente pensa nas práticas de outras culturas em outros tempos, sempre, quase sempre, eu acho, como versões mais atrasadas da matemática contemporânea, né? Então a gente sempre pensa nas práticas de outras culturas como de uma perspectiva de falta, né? Assim, então o que faltava aos gregos, o que faltava aos babilônios. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aqui de números, a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas a gente tem que fazer o exercício de pensar a partir das próprias referências daquela cultura. Beleza? Bom, eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco, porque eu vou projetar uns exemplos de outros sistemas numéricos, tá? Tranquilo? Bem, mas continuando aqui. Alguém quer falar alguma coisa ou não? Ainda sobre isso? Então, continuando aqui. Nesse sentido, que eu estou falando que o conceito. Recapitulando uma coisa que eu falei agora há pouco. Nesse sentido que eu estou falando que o conceito de número é mais abstrato que a ideia de contagem. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o número 5 é um rótulo que identifica uma palavra, número que nomeia qualquer coleção de objetos que pode ser colocada em correspondência 1 a 1 com essas 5 cadeiras ou 5 rinocerontes. Beleza? Então, por isso, eu falo que o conceito contemporâneo de número ele é abstrato em relação à ideia de contagem. Por quê? O que quer dizer abstrair? Né? A palavra abstrair é uma palavra abstração, né? É muito associada à matemática, né? É muito usada. Matemática é uma coisa abstrata, né? E o que quer dizer abstrair? Exatamente. O que vocês acham que é? Tipo, uma coisa abstrata quer dizer que aquilo é o quê? Difícil, sei lá. Que alguém quer fala? Eu acho que eu não acho que para mim não tem a ver com a dificuldade da coisa, acho que tem a ver com o nível de caraca, quase falei abstração. Nível de tangibilidade da coisa, entendeu? Sim. O quão tangível na vida real. Assim. Matemática tem um pouco a ver com o que você falou na terça-feira, né? Matemática é uma coisa que existe platonicamente ou não, tal. Mas para mim matemática é tudo uma abstração total, assim, porque, sei lá, a correção de duas coisas não liga para você ter correspondido ela para duas coisas, ela só existe, assim, independente. Isso. Então, vou falar sobre isso. Juliana, depois Rodrigo. Eu vejo a abstração como desconsiderar. Tipo, X pode ser boneca, pode ser rinoceronte, cadeira, que seja. Você começa a desconsiderar, né? Eu vejo dessa forma, assim. É isso mesmo. Então tá escrito aí. Só aproveitando a fala da Juliana, então o sentido de abstrair é bem esse, é desconsiderar. Então, por que a gente fala que o 5 é abstrato? Porque é o mesmo objeto matemático 5 que rotula os 5 cadeiras ou os 5 rinocerontes. Ele não é nem as 5 cadeiras, nem os 5 rinocerontes. Então, o conceito contemporâneo de número ele é abstrato em relação à natureza daquilo que ele nomeia. Beleza? Ou seja, o que quer dizer que ele é abstrato em relação à natureza? Ele desconsidera a natureza. Né? Então é isso, é desconsiderar. O sentido de abstrair é esse.
Agora, quem tinha levantado a mão e abaixou? Eu, Vitor, mas abaixei porque era a mesma coisa da Juliana, né? Você subtrair certas características de alguns objetos, enfim. É, isso aí. É, mais alguém tinha levantado a mão, que abaixou também. Alguém mais quer falar? Fui eu. Eu iria falar Fala. mais ou menos a mesma coisa que ela. Excluir, né? Isso. Exatamente. Elemento. Exatamente. Então, a matemática contemporânea é caracterizada por vários níveis de abstração, né? Então, quando a gente passa de contagem para número, a gente desconsidera a natureza do que está sendo contado. Quando a gente passa de geometria euclidiana para geometria não euclidiana também, a gente desconsidera algumas coisas, no sentido que a geometria vira uma geometria, né? Então, quando a gente fala de geometrias, certo? Aqueles objetos geométricos não precisam ser ponto e reta, por exemplo, no mesmo sentido que a gente entende, né? Então, por exemplo, na geometria riemanniana, o que se chama de reta é um círculo, né? Máximo, na verdade, é um hemisfério, é um equador, né? Assim, numa esfera. Beleza? Então, isso também é um problema. Então, a matemática contemporânea é caracterizada por processo de abstração. Mas aqui o que eu quero destacar é esse, que talvez seja o processo de abstração mais básico na matemática contemporânea, que é o que leva ao conceito de número natural. E a gente vai voltar a falar sobre isso quando a gente falar de medida, porque da mesma forma, o número natural, o número racional, 3 meios, é o mesmo número racional que a gente usa para medir 1,5 litros de leite e 1,5 metros, né? Por exemplo. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, continuando. E isso tem a ver também com a definição, essa definição de Cantor do conceito de cardinalidade, né? Então, daqui a pouco, alguns encontros para frente, nós vamos falar muito de Cantor, certo? Por quê? Porque ele teve um papel muito grande nessa discussão na discussão matemática sobre o conceito de infinito, né? Assim, a partir dessa ideia de cardinalidade, né? De número cardinal, né? De quantidade de elementos de um conjunto. Então, o que ele entende por número cardinal também é baseado nessa ideia de abstração, porque essa é uma fala dele, que ele diz que o número cardinal de um conjunto, ou seja, a quantidade, né, o número, o objeto matemático número cardinal, é aquilo que sobra quando se abstrai, ou seja, quando se desconsidera a natureza e a ordem dos elementos, certo? Ou seja, a ordem que eles estão, beleza? Tranquilo? Então, a gente olha ali para as 5 cadeiras e para os 5 rinocerontes. Se nós desconsideramos que eles são 5 cadeiras e 5 rinocerontes, o que sobra? O que sobra é o 5, né? Então, a quantidade é o que sobra do conjunto. Beleza? Certo? E aí tem várias reflexões também que são envolvidas com isso, que eu não sei se alguém aqui... Deixa eu só botar isso aqui. Então, isso aí é a ideia de correspondência 1 a 1, né? Agora representando 2 conjuntos aí nesse diagrama de Venn, que é isso aí basicamente que eu estava falando. Mas essas reflexões têm várias relações que são importantes. Não sei quem aqui já teve oportunidade de trabalhar com anos iniciais, né? Mas, ou quem tem filho, irmão, alguma coisa assim pequeno, que já vivenciou isso. E tem a ver com a fala do Lucas, né, agora há pouco, de bater o olho numa quantidade, né, como as crianças vão construindo a ideia de número cardinal, número ordinal, de contagem, né? Então, existe um passo de abstração também na construção do conceito de número. Porque, por exemplo, a literatura mostra que nos estágios iniciais de contagem, a criança associa um nome, tipo, por exemplo, põe 4 bonecas. Aí fala, quantas bonecas tem aqui? 1, 2, 3, 4. Aí se você tira a boneca que ela apontou como 1
elas continuam falando, não, mas essa aqui que é a 4. Elas continuam dizendo que tem 4. Então, e ela tem que contar de novo, né? Então, não sei se alguém já vivenciou isso aqui que eu estou falando, mas, enfim, algumas relações importantes disso aí. Alguém já viu isso aqui acontecer? Não. Sabem do que eu estou falando? Ou então quando não fala nem o número, né? Mas pelos nomes da o número é como se fosse um nome. É isso. Você tem filho pequeno, não? Não. Mas eu já vi isso. É isso aí. Uma coisa que eu vi acontecer, não sei se tem a ver com o que o senhor falou, Vitor, mas que tem na internet também, às vezes as pessoas fazem isso com crianças pequenas, de você ter 2 copos de água, por exemplo, aí você enche os copos no mesmo nível, aí você fala, quem é que tem mais água? Aí a criança diz que tem igual, aí você pega um dos copos e você transfere num copo que é mais fino, mas mais longo, né? Aí a criança acha que o mais fino e o mais longo tem mais água. Assim. Eu não sei se isso tem. Não, tem a ver também. Aí já é com a ideia de medida, né? Mas tem a ver também. Acho que sim. A preservação da quantidade. Né? Adriana. Então, eu lembrei de uma coisa, assim, de 2 coisas, na verdade, sobre essa questão da associação, né? Que eles têm um processo para passar, né? Para fazer essa abstração. Eu tenho uma filhada que vai fazer 5 anos. E aí, quando eu pergunto para ela quantos anos ela tem, ela não consegue dizer que tem 4 anos. Ela só consegue fazer 1, 2, 3, 4. Até entender que, quando ela chega nesse dedo, ela entende que é 4. E aí, quando eu pergunto quantos anos que ela vai fazer, aí ela faz assim, até chegar aqui e falar que é 5. Então, tipo, se ela não vê o dedo, ela não consegue dizer que ela vai fazer 5 anos. E aí, isso me lembrou também uns vídeos que a gente viu na disciplina de tendências, né? O pessoal que está aí no 2º período junto comigo, que agora eu não vou lembrar o nome dela, acho que é Cileide. Silene, eu acho. Silene? Não lembro. Que é do Ines, que trouxe Silene, que trouxe uns vídeos para a gente, né, da pesquisa dela e tal, de algumas crianças contando também, que era bem assim, elas tinham que ver o objeto e ir apontando. Quando ela escondia o objeto, elas não sabiam dizer quanto tinha, porque elas precisavam ver o objeto, né, para poder, tipo assim, associar o número ao objeto. E, enfim, lembrei dessas 2 coisas aí. É bem isso, exatamente. Beleza. Então, agora, continuando, eu quero, agora, nos próximos slides, retomar essa fala que eu estava dialogando a partir do que a Heloísa falou, que é o seguinte, que outros sentidos, vamos dizer assim, de quantidade que existem em outras culturas, né? Então, eu acho que a reflexão importante aqui é o seguinte, que o que eu quis destacar até agora é que na matemática contemporânea, o nosso sentido de número tem essa natureza abstrata, certo? Nem toda cultura tem esse sentido numérico, né? E nem sempre na história foi assim, e mesmo em culturas contemporâneas de hoje, nem sempre isso é assim, né? Assim. Então, o exemplo que a Heloísa deu é um exemplo disso, né? De culturas que têm 1, 2, 3 e muitos, né? Ao longo da história, né? De várias culturas no passado, elas também não tinham esse sentido abstrato do número independente da natureza daquilo que está sendo contado. Então, em vários povos da antiguidade, em determinados momentos, as palavras números eram vinculadas àquilo que se contava. Então, por exemplo, vou falar uma coisa, não sei se é isso, tá? Aleatoriamente. Mas que era assim, os termos que eram usados para contar cabeça de gado não era o mesmo termo que era usado para contar sacos de trigo, entendeu? Isso eu inventei, tá? Uma coisa qualquer, só para ilustrar, não tenho a menor ideia se é isso mesmo, mas enfim. Só para dizer que outras culturas não têm esse sentido abstrato de número, né? Tipo assim,
contam coisas com palavras diferentes. Eu já li exemplos disso, né? Inclusive de culturas contemporâneas, agora eu não vou lembrar. Mas o que é a reflexão importante aqui que eu acho? Que a gente tem que sair de um lugar de pensar que a nossa forma de entender o mundo é melhor do que a de outras culturas. Isso não significa também idealizar essas culturas, mas significa desconstruir uma ideia hierárquica entre diferentes culturas, né? A gente tem que entender as práticas de determinada cultura no seu próprio contexto, né? Assim, então, eu lembro de uma fala uma vez do Carlos Gonçalves, que é um professor da USP, que trabalha com Mesopotâmia, né? Com as culturas da Mesopotâmia, que tem um papel importante, que eu vou mostrar daqui a pouco, nos primeiros sistemas de numeração posicional, de que se tem notícia, etc. E tem uma frase que é dele, que uma vez eu estava assistindo uma fala dele, que ele falou assim, nessas culturas, que são as culturas mesopotâmicas são babilônios, né? Assim, a Mesopotâmia é uma região, né, que ao longo dos séculos foram habitadas por diferentes culturas, né? E ele fala assim, em geral as culturas mesopotâmicas tinham muitos deuses, eram culturas muito politeístas, né? Tinham um deus para tudo. E para entender a matemática ou as práticas dessas culturas que nós associamos com matemática, nós vamos assumir que os deuses existem. Então, ou seja, nós vamos fazer um exercício de nos colocarmos naquele... É um exercício que a gente não consegue, né? Obviamente, se desaprender as nossas referências culturais. Mas para entender uma cultura, nós precisamos fazer um esforço para desconstruir essa visão hierárquica. Então, para entender as práticas mesopotâmicas que nós interpretamos como matemática, nós não vamos dizer os deuses mesopotâmios eram uma forma atrasada de falar do trovão, porque eles não conheciam a eletricidade. Nós vamos assumir que os deuses existem. Beleza? Tranquilo? Então, um outro exemplo disso que eu acho que é lindo, que é bacana, é esse aqui. Não sei se alguém já viu isso aí. Opa. Que são essas figuras quantitativas, né? Desse povo aqui, Chokwe, que é um povo dessa região, entre Angola, Zâmbia, na África Central e tal, que são figuras Kona, né, que se chama isso aí. E que eles são figuras que têm um sentido de quantidade, né, porque elas são marcadas por essas configurações geométricas e com esses pontinhos aí, mas, nesse caso, as quantidades que aparecem nessas figuras, elas comunicam ideias, elas não são abstratas e elas têm um sentido que a gente pode dizer que é um sentido estético, é um sentido artístico. Então, eu acho que isso é bem bacana. E aí a viagem não é tentar... Isso que eu acho que é uma discussão importante no uso da etnomatemática, né? Não é tentar identificar a nossa matemática nessa cultura como uma forma de legitimar essa cultura, que é tipo dizendo assim, os povos marajoaras, na hora de desenhar os vasos, eles usavam triângulos congruentes, né? Como se fosse necessário colocar aquela produção dentro da nossa matemática para legitimar aquela produção, aquela prática, né? O exercício é entrar na viagem tentar entrar na viagem dessa cultura, né, Lucas? Não, é que eu ia pedir para o senhor explicar essa noção dos deuses que eu não tinha captado muito bem, mas acho que quando você continuou sua fala ficou mais claro para mim. Ah, tá, é isso. Que a gente não... para a gente estudar, né, as perspectivas mais recentes de história da ciência e história da matemática, elas tentam desconstruir uma ideia evolutiva, linear e universal da história em geral, em particular da história das ciências, né, assim. Então, para entender, por exemplo, quando está falando dos deuses, né, para entender a cosmologia de um certo povo,
a gente vai tentar, a gente tem que fazer o exercício de se colocar nas referências daquele povo e não ver como uma versão mais atrasada e mais adiantada Então eu vou voltar a falar alguns exemplos. Entendeu, Lucas, o que eu quis dizer? Sim, sim. Você se coloca no lugar, no pensamento deles, ao invés de tentar traçar analogias. É isso. Ok. Obrigado. Então, tipicamente, eu acho que outro exemplo disso, que é bastante falado, é assim, que fala assim, por exemplo, os nossos padrões de rigor, né, de demonstração, de formalismo da matemática contemporânea, eles têm origem na matemática grega, né, digamos assim. Mas mesmo assim, às vezes se fala que as demonstrações em Euclides tinham falhas de rigor, né? Porque, por exemplo, tinha situações, inclusive nos próprios axiomas e postulados, tinha situações que ele usava como hipótese coisas que não eram explicitamente enunciadas como hipótese. Então, isso, às vezes, falar uma falha de rigor. Não é uma falha de rigor, é outro rigor. Entendeu? Então, a gente tem que entender dentro daquelas práticas. Então, tinha um rigor que tinha certos propósitos, que era situado socialmente, enfim. Esse é outro exemplo disso. Beleza? Certo? Então a gente vai falar muito, voltar a falar muito dessa questão da matemática grega, quando a gente fala dos incomensuráveis, né? Assim. Então, tipo assim, a gente pensa, às vezes, porque o conceito grego de magnitudes incomensuráveis é análogo, vamos dizer assim, a gente pode fazer uma interpretação com o conceito contemporâneo de número irracional, certo? Só que às vezes a gente pensa, qual é uma diferença fundamental? Que para os gregos, as proporções incomensuráveis que são interpretadas hoje como números irracionais não eram um número, não tinham estatuto de número. E às vezes se interpreta isso, até se fala da crise dos incomensuráveis, tem toda uma mitologia envolvida nisso. E hoje você vê que não tinha crise, essa crise é produzida quando a gente olha a matemática grega a partir das lentes da nossa matemática. Se você olhar para os gregos, não tinha crise nenhuma, não tinha nada faltando lá, certo? Assim, enfim, a gente vai voltar a falar disso. Então, o fato de não ser número aquilo não era uma coisa que era uma crise para os gregos, né? Essa crise só é produzida quando a gente olha para aquelas práticas com uma perspectiva de falta a partir da referência da nossa própria cultura. Enfim. Ficou na boa isso ou confuso? Beleza? Mas a gente vai voltar a falar muito sobre isso, tá? Enfim, mas continuando aí, isso aqui eu botei isso aí porque eu acho lindo, tá? Basicamente. Esses desenhos. Então, tem várias referências, podem procurar, colocar esse nome aqui no Google, tem várias referências que são muito bacanas para usar isso, para falar disso, mas é isso, né? Não é tentar encaixar a nossa matemática nisso aí, ou isso aí na nossa matemática. O Rodrigo está falando aqui do Paulo Guertz, né, que estudou essas coisas, tem várias publicações, é bem bacana, né? Bom, e outro exemplo disso, que é uma historinha que eu gosto de contar, que é da nossa amiga Gabriela, professora da UERJ, Gabriela Barbosa, que trabalha com etnomatemática e educação indígena, e é um episódio que ela conta que também é bem representativo, nem tanto do conceito matemático em si, mas do lugar social que os conceitos matemáticos ocupam em diferentes culturas. Beleza? Então a historinha, provavelmente tem pessoas aqui que já me ouviram contar essa história, porque eu adoro essa história e sempre conto. Mas então peço desculpas para ouvir de novo, tá? A Adriana, por exemplo, com certeza já ouviu.
que ela está rindo ali. Olha só. E essa historinha é a seguinte, é uma história que ela estava dando aula numa escola indígena, né? Na etnia Guarani, numa turma de EJA, numa escola indígena na etnia Guarani, e ela fez a seguinte tentativa de motivação para discutir com os alunos indígenas por que é necessário ter precisão nas medidas, né? Por que é necessária a precisão de medida? Então ela falou o seguinte: suponha que você vai emprestar 1 quilo de arroz para o seu vizinho. Aí você precisa ter precisamente que é 1 quilo, porque quando ele for te devolver, ele tem que saber a quantidade que ele tem que te devolver. Então ele vai te devolver 1 quilo também. Beleza? E aí ela relata que os alunos falaram: não, professora, eu emprestei para o meu vizinho a quantidade que ele estava precisando. Quando ele for me devolver, ele vai me devolver a quantidade que eu estiver precisando também, né? Então, essa história ilustra, como eu disse, que está dizendo, na verdade, isso motivou a falta de necessidade de precisão, né? Assim, porque essa história ilustra, como eu disse antes, o lugar social que aquela ideia matemática fica, né? Então, o que a gente pode problematizar a partir dessa história, moral da história, digamos assim, na minha interpretação? Que essa cultura, ela não coloca as relações humanas acima das quantidades ou das relações monetárias, de algum sentido, comerciais, assim, em algum sentido, né? Assim. Então, o que é mais importante para eles é a relação humana, né? Não importa se eu vou devolver mais ou menos. Então, isso nos ajuda a tirar as nossas referências culturais de um lugar absoluto e de um lugar melhor, né? Como tudo que nós fazemos isso é muito característico, né, da cultura hegemônica de hoje, né? Assim, que a gente pensa que tudo que nós fazemos é mais evoluído do que os indígenas fazem. Então, é para tirar isso do lugar também. O que também não quer dizer que não se trata de idealizar, por outro lado, né? Então, não é tão pouco, não, então tudo que os indígenas fazem é maravilhoso. Não é isso também, né? Então, e não se trata também de dizer, então é horrível esse negócio, eu não vou mais ensinar unidades de medida, eu não vou mais ensinar sistema métrico. Não é isso, né? Mas eu vou falar dos sistemas de medida a partir de outra perspectiva, né? Tirando os sistemas de medida ou tirando os conceitos matemáticos daquele lugar absoluto, como se fosse algo maravilhoso e melhor do que... Ou seja, a gente vai relativizar a nossa matemática, ou problematizar, como eu tenho gostado de dizer, certo? Mas não quer dizer que eu vou deixar de ensinar aquilo, nem que eu vou ensinar mais superficialmente, não é isso. Mas é que eu vou relativizar aquilo como uma construção social e qual é o sentido social que aquilo tem. Beleza? Essa é a moral da história, né? Tranquilo? Eu acho isso que é bem importante para entender quando a gente fala que a gente vai problematizar a matemática, não é superficializar a matemática. É colocar a matemática em outro lugar político. Beleza? Tá na boa isso? Algum comentário? Então, eu ia falar uma coisa e me esqueci. Posso continuar? Ah, legal. Tem a referência aqui, tá? Ah, não, isso aqui é num texto meu que eu citei, mas aqui tem o texto da Gabriela, ó, esse aqui, Barbosa, 2012. Beleza? Então, mas aqui, como eu falei, não é nem deixar
não é nem idealizar as outras culturas indígenas como uma coisa maravilhosa, mas é deixar, é desconstruir essa visão hierárquica, mas é deixar de olhá-las como algo atrasado, né? Assim, bom, tem muitos exemplos disso que, senão eu vou ficar falando horas aqui. Vamos entrar agora falando de sistemas de numeração um pouco, beleza? Posso continuar? Ó, então agora a gente vai falar de sistemas de numeração. O Márcio está falando, a Gabriela, ela é incrível. Olha só, a gente vai falar de sistemas de numeração agora, né? E aí isso é uma brincadeira que eu adoro, né? Ficar escrevendo número, fazendo conta e fazendo coisas em outras bases. Eu tenho que até me controlar. Mas a gente vai continuar falando um pouco de outros sistemas de numeração diferentes do indo-arábico, que eram feitos por outros povos, etc. E a gente vai falar também de sistemas, sobretudo sistemas posicionais e não posicionais, e de outros sistemas posicionais, né? Ou seja, que tem a estrutura do sistema posicional, mas a gente escreve em outra base. E aí é aquela brincadeira de, como eu disse antes, de sairmos da zona de conforto. Tranquilo? Beleza? Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma multiplicação, o algoritmo da multiplicação, por exemplo, na base 7, eu falo a base 7, mas poderia ser qualquer base, né? Só porque é um número legal. A gente vai fazer um algoritmo na base 7, a estrutura do algoritmo é igual, né? Vai não sei o quê. O que é diferente? É a tabuada. Então é isso que nos tira da zona de conforto, que a gente sai do automático, né? Então a gente é obrigado a parar e pensar o que quer dizer vai né? O que quer dizer pedir emprestado? Essa palavra eu acho engraçada em particular, pedir emprestado, né? Assim, como se fosse devolver. Então, o que é vai pedir emprestado? São estruturas de decomposição e reagrupamento, né? Que a gente automatiza na base 10, mas quando a gente faz a conta em outra base, a gente é obrigado a sair do automático, né? Então, tem várias coisas que eu adoro ficar brincando com isso. Enfim. E aí, tem essas coisas aqui que são só assim, tipo, algumas ideias só para a gente combinar, né? De algarismo, numeral e número, né? Assim. Então tem uma analogia com isso, né? Como se fosse que é uma analogia meio assim superficial, mas a gente pensa no algarismo como se fosse a letra, o numeral a palavra escrita e o número o significado da palavra, digamos assim. Isso é meio, mas é só para a gente situar. Então, por exemplo, pensando dessa perspectiva, né? A gente pensa assim que o número 5, por exemplo, em numerais indo-arábicos ele é representado por aquele símbolo 5. Em numerais romanos ele é representado pelo símbolo V. Mas nesse sentido, escrevendo o nosso número 5, como a gente faz hoje, né? Porque a gente ainda usa em alguns contextos o sistema de numeração romano, né? A gente está escrevendo a mesma quantidade em outro numeral, então, em outro sistema de numeração, tá? Então, o 5 indo-arábico e o V são numerais diferentes que representam o mesmo número, tá? E aí, um exercício também que a gente vai fazer, eu estou dando alguns spoilers, mas tudo bem, que eu acho que é bacana para pensar nisso, é pensar nos critérios de divisibilidade, né? A gente pensa, o que é um número par? O número par é aquele que termina em 0, 2, 4 e 8. Mas isso não é número par. O número par é aquele que é múltiplo de 2. Na base 10 eles têm essa cara, mas em outra base ele pode não ter. Então, esse também é um exercício para descolar as propriedades que são do número, beleza, do numeral, né? Tranquilo? Enfim, alguns spoilers.
Beleza? Algum comentário sobre isso? Aí tem uma coisa, às vezes se ensina isso, essa diferença na educação básica. Eu acho que, a princípio, vocês podem discordar, eu não acho que é muito importante falar esses números. Pelo menos numeral e número, né? Algarismo talvez, assim, mas, né, a criança entender o que é um algarismo. Mas a diferença entre numeral e número, não sei se é tão... Mas é importante para a gente falar daquilo que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Agora, na verdade. Beleza? Dízima periódica em outra base, vamos falar muito sobre isso, tá? Porque eu adoro isso. Beleza? Eu fico viajando sobre isso, tá? Então, não só dízima periódica, como números irracionais também, tá? A gente vai escrever raiz de 2 em outra base, π em outra base, mas vamos chegar lá. Só que isso vai ser mais para frente, beleza? A gente vai falar de dízima periódica. Por quê? Porque eu vou falar disso depois que eu falar de sequência de séries, né? Por quê? Porque uma representação decimal de um número real é o limite de uma série, né? E é uma coisa que a gente não fala muito nos cursos, em cursos de análise. A gente vai falar sobre isso. Tranquilo? Certo? Que no caso de uma dízima periódica é o somatório de uma progressão geométrica, né? E no caso de um número racional, não. Beleza? Posso continuar? Então eu vou dar alguns exemplos aqui da numeração, sistemas de numeração mesopotâmia, né? Isso é interessante porque isso aí é antes dos registros numéricos, dos registros gráficos de números. Espera aí, só um minutinho, gente. Rapidinho, deixa eu só mandar. Só um segundo, só responder aqui. Desculpa, era uma mensagem urgente aqui. Olha só. Então, isso aí são pecinhas de barro, né, que tinham na Mesopotâmia. E elas estão na origem dos primeiros registros numéricos, que depois isso, vamos dizer assim, evoluiu para aqueles tabletes mesopotâmicos, já devem ter visto, que é aquela escrita cuneiforme. Vocês já viram isso, sabe do que eu estou falando? Não tem uma imagem aqui, mas que tem um pouco. Mas que antes de ter um registro gráfico, eles usavam essas pecinhas aí como identificadores de quantidades. E aí isso tem a ver com aquilo que eu falei, porque isso era uma forma de quantificar, mas também eles usavam pecinhas diferentes para coisas diferentes. Beleza? E o uso dessas pecinhas, é só uma historinha também rápida, o uso dessas pecinhas também tem a ver com a origem do sistema de numeração posicional, com a ideia do agrupamento, tá certo? Por quê? Porque eles usavam essas pecinhas, depois eles formavam invólucros. Ou seja, eles pegavam, por exemplo, uma certa quantidade dessas pecinhas e botavam dentro de um invólucro mesmo, de uma bola de barro. Tranquilo? Certo? E aí depois tem uma etapa que eles começaram a construir essas bolas de barro sem as pecinhas dentro, porque já havia um entendimento de que aquela bola representava um agrupamento de quantidades.
né? Então, lá nas culturas mesopotâmias, isso é entendido como a origem dos sistemas posicionais, beleza? Que tem um símbolo que representa a unidade e outro símbolo que representa um agrupamento de unidades, beleza? E aí, em certo momento, isso deu origem a esses registros, que são aqueles que eu falei cuneiformes, né? Beleza? Alguém já viu um tablete de barro mesopotâmio? A imagem ou na mão? Não, a imagem. Na mão nunca vi também. A imagem. Eu vi a palestra do Carlos, né? No livro da Tatiana tem isso. Isso aí. Né? Porque esses símbolos é porque eles escreviam com tipo um graveto, assim, né? Então eles posicionavam de uma maneira ou de outra. Então tem toda uma questão. Bom, e aí esse sistema mesopotâmio basicamente era um sistema de base 60, tá certo? E eles tinham 2 algarismos básicos. Aquele algarismo ali que representava o número 1 e outro algarismo que representava o número 10, certo? A quantidade 10. E aí eles combinavam esses algarismos para formar algo que a gente pode chamar de algarismos de segunda ordem, beleza? Porque aí era do 1 até o 59. Isso, Felipe, eu vou falar sobre isso já já. Que o 1 é igual a 60. E esses algarismos 1 a 59, eles usavam, quer dizer, esses símbolos que estão aí, né, eles viravam algarismos para representar os números num esquema de representação posicional. Então, por exemplo, o número 1908 seria representado dessa forma, beleza? Então, estão entendendo o que eu estou colocando aqui, ó? O que caracteriza isso como um sistema posicional? A gente tem aqui à direita esse símbolo aqui que é o 48, tá vendo? Porque são 4 dezenas e 8 unidades. Beleza? Certo? E à esquerda, a gente tem esse 31, tá? Que são 3 dezenas e 1 unidade. Tranquilo? Certo? Só que esse 31 não é 31 unidades, é 31 grupos de 60. Tranquilo? Então, esses são os primeiros sistemas de representação posicional que se tem notícia, tá? E aí tem uma discussão também que é interessante sobre por que da base 60, né? Assim, vocês já viram isso? Alguém? Ou não? Que a gente usa para representar tempo, né? Base 60 até hoje. Beleza? E aí, uma possível explicação para isso, da escolha da base 60, é porque o número 60 tem muitos divisores, né? E por que isso é vantajoso, digamos assim? Porque algumas culturas mesopotâmias usavam esse sistema de base 60 para representar frações. E quando você tem uma base que tem muitos divisores, você tem menos representações periódicas, entre aspas. Beleza? Então, na nossa base 10, 1/3 é uma dízima periódica, tem representação infinita. Mas na base 12, assim como na base 60, a fração 1/3 tem representação finita, né? Então, isso é uma possível vantagem da base 60 em relação à base 10, que algumas pessoas explicam a escolha dessa base também por conta disso. Agora, poderia ser 12 também, né? 12 não, poderia ser 30, porque 30 e 60 têm mesmos divisores, mas enfim, primos. E aí, outra questão interessante
é tipo, que número é esse? Porque claro que o Felipe falou aqui, 1 é igual a 60, né? Porque esse sistema posicional não tinha o 0. Então, se não tinha o 0, o símbolo para o 1 era indistinguível do símbolo de 60. Certo? Tranquilo? Então, por exemplo, que número é esse que está escrito aí? Esse número aí embaixo que apareceu agora, ele pode ser o 61. Certo? Beleza? Mas pode não ser o 61, porque pode ter um 0 ali em algum lugar que não tem símbolo para 0. Né? Então, esse número aí pode ser... pode ser 2, mas aí depende... depende de como você agrupa e tal. Acho que o 2 seria coladinho, isso. Mas esse número pode ser 61, mas pode ser também 60 ao quadrado mais 60 mais 0. Entenderam o que eu estou falando? Porque 60 ao quadrado, se tiver um 0 ali do lado direito, que eu não tenho 0, mas se eu botasse um 0 do lado direito, eu deslocaria uma casa para frente. Como se fosse o 10 elevado a 2, né? O 100. Exatamente, como se fosse o 10, como se fosse o 100, isso. Entendeu? Todo mundo entendeu o que eu falei? Tá? Aí, eu acho que a discussão interessante para isso... Peraí, só um segundo. A discussão interessante para isso é que a gente pode olhar isso como uma deficiência do sistema de numeração babilônio, mas uma coisa até que eu aprendi também na fala do Carlos, que estuda com isso. Mas a gente também pode levar em consideração que nos tablets mesopotâmios, esses números sempre apareciam contextualizados. Então, eles sempre apareciam dentro de um problema, né? Então, a distinção entre 60 e 1, por exemplo, era dada sempre pelo contexto, né? Então, esses nunca eram desvinculados de um contexto. Então, isso também é um exemplo daquilo que eu falei. A gente tem que pensar nessa prática de contagem a partir das, vamos dizer assim, daquilo para o que elas se prestavam dentro daquela cultura. Se a gente faz o exercício de olhar dessa perspectiva, a gente pode desconstruir essa visão de que isso era uma deficiência. Isso só é uma deficiência se a gente tentar olhar isso a partir das nossas lentes. Mas eles não precisavam do 0 até certo ponto. Beleza? Né? Então, essa confusão entre o 1 e o 60, que para nós pode nos incomodar, talvez não incomodasse eles. Né? Beleza? Entendeu? Alguma pergunta sobre isso? Certo. Então, continuando, eu vou dar uma avançada agora. Daqui a pouco a gente vai parar, porque já é tarde. Mas outro que tem uma estrutura semelhante, que eu acho que é bem bacana, é dos maias, né? E os maias, eles tinham um símbolo para o 0, né? Que é essa bolinha, que é essa paradinha parecendo um disco aqui, né? E é interessante que o símbolo para o 0 dos maias era o mesmo símbolo para o universo. Então, os maias, ou algo como se fosse o universo. Então, os maias, eles tinham um sentido numérico que era meio circular, né? Daí vem os calendários maias, vem aquela história do fim do mundo maia. O fim do mundo na cultura maia é sempre um recomeço, é o final de um ciclo para começar outros. Calendários maias, se vocês já viram, eram tipo umas engrenagens, né? Porque ele tipo assim, é um ciclo dentro do outro, tem toda uma questão que é bem bacana. E é um sistema de numeração que tem uma estrutura parecida com a dos babilônios, dos mesopotâmios, só que é essencialmente de base 20, né? Então, eles tinham um símbolo para o 1, um símbolo para o 5,
E eles combinavam esses algarismos para o 1 e para o 5 para formar como se fossem novos algarismos de segunda ordem, do 0 ao 19, e esses algarismos de segunda ordem, que eu estou chamando assim, do 0 ao 19, eram colocados, eram usados posicionalmente para representar uma quantidade qualquer, tá beleza? Então tem aí um exemplo disso. E aí tem uma coisa interessante que eu não vou muito me alongar, mas isso aqui é uma simplificação, tá? Porque eu falei que esse é um sistema essencialmente de base 60, porque essa base mudava para 18 e depois voltava para 60. Né? Tinha essa peculiaridade. O primeiro agrupamento era 60, não, falei errado, 20. O primeiro agrupamento era de 20 em 20, depois era 18 em 18, depois voltava a ser de 20 em 20. Isso tem razões relacionadas... 20. Isso tem razões relacionadas com o calendário maia. Porque os maias tinham um calendário no qual o ano tinha 360 dias. E nesse sistema, 360 é 18 vezes 20. Certo? Então, nessa forma de agrupamento, o número 360 era representado como 100, certo? Que é um grupo de 18 vezes 20, que é como se fosse 20 ao quadrado. Só que, em vez de ser 20 ao quadrado, é 18 vezes 20. Beleza? E 0 e 0. Né? O 10 está na posição dos grupos de 20, o outro 0 na posição das unidades. Se aí ficou confuso, se estivesse escrevendo no quadro, seria mais fácil explicar isso. Beleza? Tá, mas a razão para essa peculiaridade do sistema de numeração maia era o calendário, né? Isso é uma coisa interessante. Os maias tinham essa coisa de representação do tempo, que era bem importante. Certo, pessoal? Deu para entender isso ou ficou uma zona? Tá. A gente pode escrever Pina no sistema maia depois também. Olha só. E aí o outro sistema também, só como um exemplo que é importante de um sistema de numeração não posicional, era esse sistema egípcio, né? Que era um sistema decimal também, que a gente pode chamar de decimal, porque eles tinham um símbolo para cada potência de 10, mas não era um sistema posicional, porque o que caracteriza o sistema posicional no sentido que a gente está falando? Os sistemas posicionais, o que a gente chama de posicional não é simplesmente que a posição importa, tá certo? O que a gente chama de posicional é que a posição determina o valor de cada símbolo. Beleza? Então, no nosso caso, nesse sentido, né, o nosso sistema posicional, porque quando a gente escreve 33, a gente tem o mesmo símbolo com valores diferentes, e esse valor é dado pela posição, tá certo? Então, quando a gente escreve 33, o primeiro 3 é 30 e o segundo 3 é 3. Tá beleza? Nesse sentido, o sistema de numeração romano não é posicional. Tá claro isso? Certo? Porque, embora a posição determine que número você está escrevendo, a posição não altera o valor de cada símbolo. Porque se eu escrevo IV ou VI, um é 4, outro é 6. Mas o I continua sendo 1 e o V continua sendo 5. Tá claro isso? Então, nesse sentido que eu estou usando a palavra que a gente usa, né? A palavra posicional, o sistema romano não é posicional. Tá legal? Tá na boa? E esse sistema aí também não é posicional, certo? Beleza? Bem, uma outra característica que é interessante do sistema egípcio é que, e que eu vou colocar em seguida essa discussão,
Espera aí. Vou dar uma avançada aqui. É que vamos dizer assim, para cada nova ordem de grandeza que eles representassem, eles precisariam inventar um novo símbolo, tá certo? Então, com esse conjunto de símbolos que eu estou colocando projetados aí, a gente só conseguiria representar números com ordem de grandeza até 10 elevado a 6, né? Se eu quisesse representar 10 elevado a 7, eu teria que inventar um novo símbolo, né? Então, de novo, a gente pode olhar isso como uma deficiência do sistema egípcio, mas a gente também pode fazer o exercício de olhar que eles simplesmente não precisavam representar quantidades tão grandes, né? Então, esse sistema está situado nos seus propósitos. Novamente, aquele exercício que eu falei, tá na boa? Beleza? E aí, vou dar uma adiantada aqui só para terminar, e é só um exemplo também. É interessante observar que esse sistema é não posicional e eu posso, inclusive, ele é um sistema aditivo, né? Porque basta eu somar os valores dos algarismos que eu tenho a quantidade. E eu poderia, inclusive, embaralhar essa ordem, certo? E de fato, nos registros aparecem ordens variadas e continuaria dando, então a posição não importa, de forma nenhuma. Continuaria dando o mesmo resultado. Eu poderia escrever, por exemplo, esse símbolo aqui, flor de lótus, que representa 1000, eu poderia escrever no meio, do lado, em cima, embaixo, que ele continuaria sendo o mesmo valor. Tá, beleza? Tranquilo? E aí, só para finalizar, aqui são alguns exercícios que, enfim, que depois vocês podem... Isso aqui eu só copiei e colei do meu livro, tá? Alguns exercícios que eu acho interessantes. Eu só vou finalizar com a definição de sistema de numeração posicional, que é isso aí, tranquilo, sobre a qual eu já falei, é nesse sentido específico que a gente vai usar o termo numeração posicional. Os valores do algarismo dependem de suas respectivas posições, de forma que, quando a gente fixa uma base, a gente representa um número, ou seja, a gente usa essa notação AN, A0, para representar um número naquela base. Alguma dúvida nisso aí? Beleza? E aí, eu estou usando, né, a gente vai falar, por simplicidade, dos sistemas de numeração posicional nos quais eu tenho uma base fixa. Beleza? Certo? Mas o sistema Maia, por exemplo, é um sistema que a gente poderia chamar de posicional, mas que não tem uma base fixa, por causa daquela peculiaridade do calendário, né? Então, esse beta, que é a base, ou seja, é o número que diz de quanto em quanto eu vou agrupando, no sistema Maia, ele mudava de valor. Também eu posso inventar sistemas assim, de brincadeira, beleza? Certo? E aí, só para finalizar, eu quero pontuar aqui, isso aí é só uma representação gráfica do agrupamento, desse algoritmo aí de mudança de base, que a gente vai falar na aula que vem. Eu quero destacar aqui 3 características dos sistemas de numeração posicional, certo? E essas 3 características, elas são apontadas como sendo responsáveis pelo sistema de numeração posicional decimal ter se tornado hegemônico, né? Então, nesse sentido, às vezes essas características são apresentadas como vantagens. Mas se a gente faz esse exercício de olhar as práticas de cada cultura contextualizadas nas suas próprias demandas, a ideia de vantagem perde o sentido, porque é vantajoso para quê, né? É vantajoso dentro de um contexto, né? Então, são características que tornaram os sistemas posicionais mais propícios para determinados propósitos,
beleza? E que propósitos são esses? Por exemplo, uma dessas características, né, que, como eu disse, foram responsáveis pela homogeneização do sistema decimal, é essa, a possibilidade de representar qualquer número natural com um conjunto finito de símbolos. Então, como eu falei agora há pouco, no sistema egípcio, se eu quisesse representar cada nova ordem de grandeza, eu teria que inventar um novo símbolo. No sistema indo-arábico, com um conjunto de 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, até 9, eu consigo representar qualquer número racional. Então, com um conjunto finito de símbolos, eu represento qualquer número. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é a possibilidade de ter algarismos, né? De ter algoritmos, aliás, para as operações. Então, por exemplo, os romanos usavam ábaco, né? Porque aquele sistema romano tem também um exercício bacana para fazer na escola, né? Como trabalhar com ábaco, porque eles precisavam de uma tecnologia material para fazer conta, certo? E o sistema indo-arábico dispensa isso, porque ele está na base dos algoritmos para as operações. Ele possibilita os algoritmos para as operações como nós conhecemos. Beleza? E, finalmente, a terceira característica que é importante, que nós vamos voltar a falar muito sobre isso, é a generalização para números não inteiros, certo? Então, esses sistemas posicionais, eles possibilitam nós representarmos números inteiros com agrupamentos da unidade, certo? Que levam a potências positivas da base, então dezenas, potências de expoente positivo, né, que eu quero dizer. Então, dezenas, centenas, milhares, etc., são potências de expoente positivo, que representam no sistema decimal os números naturais, beleza? A partir de agrupamentos. Mas eles também possibilitam representar os números não inteiros a partir de subdivisões da unidade, tá certo? Que são décimos, centésimos, milésimos. Tá legal? Então, da mesma forma que nós agrupamos de 10 em 10, nós subdividimos de 10 em 10. E aí, a gente vai voltar a isso para representar, por exemplo, π na base 7. Como é que a gente representa π na base 7? A gente tem que pegar a unidade e subdividir em 7 partes. E assim a gente... 7, 49, 7 ao cubo, que eu não sei quanto é, e assim por diante. Beleza? Tranquilo? E aí, nosso próximo encontro, nós vamos começar a fazer essas brincadeiras aqui. Tabuada na base 7, fazer conta na base 7. Tá? Tranquilo? Então, por hoje é só. Da minha parte, algum comentário? Ou pergunta? Espero que tenham curtido. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Vitor, esses exercícios que você passou batido aí, a gente discute também na outra aula? A gente pode discutir. Vocês podem dar uma olhada nesses exercícios. Esse exercício aqui, ó, eles, como eu falei, eu copiei e colei do meu livro. Vocês podem olhar em casa, que são exercícios que falam sobre outros sistemas, sistema egípcio, comparando, né, o sistema egípcio, maia, indo-arábico e tal. Vocês podem dar uma olhada nesse exercício, e se vocês tiverem dúvida, a gente fala na próxima aula, tá? Beleza, Viug? Beleza, não, obrigado. E aí a gente vai fazer isso aqui. Calma. Vai fazer isso aqui. O Leonardo está perguntando, curiosidade base 7, sei lá, porque eu gosto do número 7. E porque ele é um número, só por isso, poderia ser outra base qualquer. E porque é um número primo também, então você tem várias características, assim, porque aí dá umas coisas bem, assim, diferentes da base 10, entendeu? Por isso só.
Mas pode ser qualquer base. A gente vai ficar brincando aqui de fazer conta numa outra base. As dízimas são muito bonitas, né? 142,857. Exatamente. Isso a gente vai fazer mais para frente, tá? Dízimo. Que aí não pode nem usar a palavra dízima, né? Tem que usar, porque dízima tem que usar ou inventar outra palavra, tá? Então, a base 12 também a gente pode trabalhar, beleza? Então é isso. A base 12 que o Lucas falou tem essa característica, né? Assim, que 1/3 na base 12 tem representação finita, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Enfim. Lucas. Só um comentário rápido de que base 12, além de ter essas vantagens de ter vários divisores, você também você não precisa abandonar contar nos dedos, se você contar na base 12. Porque se você conta as falanges de cada um dos seus 4 dedos com o dedão, você consegue contar até 12, de 1 até 12, com a mão, uma mão só. Enfim, legal. Mas eu queria te perguntar, professor, a não ser que alguém tenha mais outras perguntas. Primeiramente, assim, é porque eu faltei a primeira aula, né? Uhum. Com relação a... Eu vi que no Classroom você colocou uma enquete para ter um horário extra de aula. Isso, eu queria saber se foi... Na verdade, a gente vai precisar... Esse fim de semana eu espero sentar e fazer esse planejamento, que eu não consegui ainda. A gente vai precisar de algumas aulas extras, entendeu? Por quê? Esse semestre letivo, que tem um semestre letivo bizarro, que pega dezembro, ele tem muitas dias que a gente não vai ter aula. Porque vai ter fórum de formação de professores, tem feriados, né? Tem fórum de formação de professores, que a gente vai ficar a semana inteira sem aula. Vai ter o evento, que eu não sei se é o lançamento, comemorativo de 15 anos do PEMAT, que é em dezembro, que a gente vai ficar uma semana inteira sem aula. E tem outras coisas que eu não sei de cabeça. Entendeu? Então a gente vai deixar... Hã? Não, eu só estava concordando, desculpa. Beleza. Então a gente vai deixar de ter várias aulas. Mas aí a gente vai precisar marcar em outro horário, porque dia 12 vai. Sim, vai aderir o feriado. Mas assim... E aí eu tenho até que pedir desculpas, porque não tem como evitar marcar essas aulas em horários alternativos, porque senão a gente não consegue nem dar metade do que Porque, por exemplo, em novembro, a gente vai deixar de ter mais da metade das aulas. Algo assim. Que eu vou até ver se eu consigo evitar, enfim. Mas, por exemplo, tem o evento de 15 anos do PEMAT. A gente não pode ter aula nesse dia. É muito importante. Isso, assim. Então, não vai ser possível encontrar um horário que todo mundo atenda. Então, eu botei aquele questionário, porque como a gente vai precisar de mais de uma aula extra, eu vou tentar marcar, inclusive, em horários diferentes. Entendeu? Porque aí porque senão só uma pessoa que é prejudicada, entendeu? Se for num horário que ela não possa. Então eu vou tentar botar em horário dele, mas também todas as aulas ficarão no Classroom. Então quem não puder estar no momento síncrono, ela vai ficar lá de forma assíncrona. Tá beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Juliana Professor, Almeida. Ao final eu posso só dar uma palavrinha para o senhor. Eu sei que o senhor está cansado, que o senhor saiu de uma reunião. Eu não vou levar nem 3 minutos, pode ser? Pode. Mais alguém? Vitor, não esquece do termo, não, que você precisa me mandar. Ah, tá. Tá bom. Só isso. Beleza. Mais alguma coisa? Então, falou, pessoal. Vou parar a gravação aqui. E boa noite. Obrigado pela discussão. Bom fim de semana. Cuidem-se. E até terça.
Boa noite. Tchau, gente. Valeu, tchau. Boa noite aí, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite aí.